bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal. Não sei se tá dando pra vocês me verem direito, mas no vídeo de hoje eu vou, contar tudo o que aconteceu com meu amigo. Como foi que ele... Deixa aqui, né? E não vou contar muitos detalhes porque eu não sei, né, gente? Então, eu não sei direito como foi que aconteceu, mas sei quem era a pessoa dele, né? E o meu amigo... Eu vou deixar uma foto dele aqui desse lado aqui passando pra vocês verem quem era ele. E o que acontece, né? Muita gente ficou curiosa, né, pra saber. Gente, meu amigo, ele era um rapaz novo, um rapaz legal, um rapaz, como é que eu posso dizer, muito alegre, extrovertido. Ele brincava com todo mundo, ele era um rapaz onde chegava, gente, de verdade. Não é me gabando dele não, mas onde ele chegava transmitia, né, a alegria. Então, tipo assim, ele motivava muitas pessoas, ele era alegre, ele era muito divertido, de verdade. Quem conhece ele sabe. Ele era um rapaz muito, mas muito, muito legal. E tipo assim, ele me tirava altas risadas de mim mesmo, de verdade. Hoje eu não vou evitar chorar, evitar, né, qualquer coisa assim, porque eu já tava chorando mais cedo. E é muito difícil falar dele sem chorar, né? Quem me conhece sabe o quanto que eu sou emotiva. Uma vez me falaram pra mim assim, você é muito dura, você é muito egoísta. E, gente, de verdade, quem me conhece de verdade sabe que eu não sou esse tipo de pessoa. Eu sou uma pessoa que chora por tudo. Eu choro por tudo realmente. Eu sou esse tipo de pessoa. E esses dias pra cá eu tenho sentido muito a falta dele, principalmente esses tempos agora, né? Porque a única pessoa com quem eu tenho pra desabafar é Deus, né? Então, pra mim, Deus já é o suficiente, mas tem vezes que eu me pego aqui, sabe? Parada assim, pensando. Se ele tivesse vivo, como seria? Se meu pai tivesse vivo, como seria? Assim, minha outra filha, né? Provavelmente essa minha que eu tive agora não teria, né? Mas se minha outra filha tivesse viva, como seria? Se meus avós estivessem vivos, né? Então, tipo assim, gente, é muito doloroso pra mim falar sobre ele, mas eu vou contar um pedaço só pra vocês. Ele sempre teve tudo, gente. Ele veio de uma família humilde, ele era cunhado da minha mãe, pra quem não sabe. E ele, quando ele... como é que eu posso dizer? Eu conheci ele porque ele é cunhado da minha mãe, né? E aí, desde muito nova eu conheci ele, que tem muitos anos que minha mãe tá, né? Com esse que é meu padrasto agora. Então, a minha mãe tinha me mostrado ele, e aí a gente já fez amizade logo de cara de primeira. Tem muitos, muitos anos. E tem alguns anos já que ele morreu também. Tem gente que pensa que foi recente agora, mas não foi recente, gente, que ele morreu. Tem algum tempo já. De verdade, que ele morreu tem algum tempo. Então, vou falar mais alto pra vocês escutarem. Tem algum tempo. E, como eu posso dizer pra vocês, ele era uma pessoa muito legal. Muito, muito, muito legal. Isso vocês podem ter certeza. Ele, aonde ele chegava, ele contagiava. Contagiava de verdade. Como eu já tinha falado pra vocês. E aí eu conheci ele, a gente fez logo amizade. A gente ficou muito tempo com essa amizade, muito, muito tempo. Pra vocês terem noção, eu tinha só uma filha só quando eu conheci ele. Só uma. Eu vi ele pela primeira vez quando eu tinha a minha primeira filha. Tinha mais de 3 meses, eu acho, que minha filha já tinha. E aí quando eu conheci ele, né? E fiz amizade, e aí foram se passando anos e a gente continuou com essa amizade. Ele se envolveu com uma pessoa que era parente do pai dos meus filhos, que era prima, né? E ele era muito apaixonado por essa menina, muito apaixonado. E tipo assim, ele era um lorde. Assim, acho que eu posso dizer um lorde. Aquele príncipe que ele sabia amar, ele sabia respeitar. Ele era muito carinhoso. Ele fazia de tudo por ela. Pra vocês terem noção, uma vez ela ficou internada, né? Eu cuidei dela. Mas pra ele foi. Ele não fez nem cara feia. Mas é a obrigação dele. Aqui, gente, onde a gente mora, quem vai pra mulher ganhar neném, pra fazer essas coisas, não é o pai não, gente. É alguns, poucos. Quem vai sempre é a mãe, entendeu? E ele ficou com ela. Ele ficou do lado de fora do hospital, que não podia ficar acompanhante lá dentro.
Ficou do lado de fora do hospital, um sereno. Quem já foi em Jiquié sabe onde é a Santa Casa, onde ganha neném. Já é um hospital hospitalizado mesmo, organizado para isso. Sabe qual distância até da rua um pouco. Então, só quem já foi lá sabe. E tipo assim, ele ficou lá de fora, né? Tomando frio, tomando vento, com pouco dinheiro. E as pessoas ajudavam ele, até que a agente de saúde, que era enfermeira, que é ainda enfermeira, foi e mandou a ambulância buscar ele, né? Imediatamente quando soube, né, que ele tinha ficado, que ele não queria sair, não queria deixar ela lá. E ela teve, né, uma complicação muito grave lá. Mas não é o caso, né, falar dela. Ela era uma amiga também minha, muito. A gente tinha muita conexão, muita amizade. É que nem eu falo, gente. Se eu parar uma amizade com uma pessoa, é porque ele fez alguma coisa muito séria. E ela falava mal de mim, sabendo que eu sempre ajudei ela. Eu sempre ajudei ela. Sempre. Eu nunca fui aquela pessoa que jogou nada na cara de ninguém. Mas eu sempre ajudei ela muito. Ela fez a cirurgia da apendicite, foi eu que tava com ela. Ela, todas as vezes, eu só não fui com ela quando ela deu neném. Porque eu não podia ir porque eu tava grávida também. Até dessa minha aqui, ó. Então, eu não pude ir com ela. Mas eu sou parceira, gente. Sou uma amiga parceira. E hoje eu vejo as pessoas, sabe? Tipo assim, me detonando assim, como um ser humano. Só que eu sei quem eu sou. Então, pra mim, isso não me incomoda se a pessoa tá me detonando, né? Mas, isso não é o caso, né, do vídeo. Mas meu amigo, ele era uma pessoa assim, de uma alma assim, pura. E ele não foi criado com a mãe dele, ele foi criado com outra mulher que se apaixonou por ele. Ele era gêmeos, né? Ele tinha a irmã dele, só que morreu a irmã dele, pra quem não sabe. Morreu e ficou só ele. E ele foi criado no luxo, ele sempre teve moto, teve carro, teve celulares de, tipo assim, quando tava logo o lançamento. Então a mãe dele sempre deu tudo pra ele, a que criou ele. Não a mãe dele de sangue. E ele sempre vinha visitar a mãe dele de sangue. E ele sempre gostou de ficar com a mãe dele de sangue, mas só que aquela mulher dava tanta vida por ele, dava tudo que ele queria, tudo que ele precisava. De verdade, a gente dava tudo pra ele. Eu nem cheguei a conhecer, né? Mas eu sei da história, né? Porque ele sempre falou. Sempre quando ele tava precisando de alguma coisa, ela dava. E quando ela se casou, ele se casou com essa menina, a mãe dele não soltou a mão dele, mas não queria a menina lá. Mas sempre quando ele ia buscar alguma coisa, ela dava. Então ela era uma pessoa boa, uma pessoa muito boa. Vi ela uma vez, eu acho. E aí, gente, foi passando o tempo, ele desdeixou dela por causa do casamento, porque ele amava essa mulher radicalmente mesmo, de verdade, gente. Ele era obcecado, alucinado. Essa mulher já pegou outro na frente dele, já casou com outro, botou outro de casa, fez a patifaria completa com ele. E ele nunca desdeixou dela. Nunca, sabe? E uma vez ele quase agrediu ela. E eles entraram assim na porrada. Acho que pode dizer porrada, né? Um socozinho. Mas. E ela nunca soltou o antes dele, porque ela sempre ia atrás dele quando ele não vinha atrás dela. Ou quando ele se vingava com alguma pessoa que ela não gostava, entendeu? Ficava assim nesse ego de competição. Então, ele tinha um amigo. Só que, tipo assim, depois que ele ficou com ela, com essa menina, ele começou a procurar trabalhos. E os trabalhos que ele procurava, aqui, quem é daqui, da minha região, do Valentim, do Alto Ilha, sabe que aqui você vai trabalhar braçal. Braçal, no sol quente, entendeu? Essas coisas assim, pra ter algum dinheiro. Ou muitas das pessoas aqui saem, vai trabalhar fora. E aí ele não aguentava, porque ele foi criado no luxo, foi criado sem trabalhar. Então, tipo assim, o corpo dele não aguentava, ele não aguentava. Então, pera, filha. Então ele não ficava nesses trabalhos. Então, pra muitos ele era considerado um preguiçoso, mas só que a diferença é que ele sempre teve tudo, né? Ele sempre teve tudo, gente. Então, ele não... E aí, ele começou com a mão leve. Eu vou deixar aqui o nome, né? Com a mão leve, pegando o que não era dele. E aí começou esses casos, né? Aconteceu.
Só que tudo se deteriorizou depois, né? Depois se deteriorizou, ele começou a... Depois. Aí ele começou a fazer essas coisas. E aí depois se separou dela, teve um alvoroço, e aí ele foi embora, ela foi embora também. Ela foi embora primeiro, depois ele. Aí ficou muitos e muitos anos, não, uns 2 anos em São Paulo. E aí quando ele veio pra cá, ele começou a fazer coisas erradas, mexer com coisas erradas, que vocês já sabem, né, gente? Não precisa falar. Então ele usava essas coisas, mexia com coisa errada. Então, a consequência de alguém mexer com as coisas erradas é isso, gente. É ou ir preso ou aconteceu o que aconteceu. A minha filha, gente, tá aqui. Ela não foi pra creche hoje. E como eu tava dizendo pra vocês, é a consequência. Então, ele já sabia da consequência. Eu sempre dei muito conselho pra ele. Tanto quando ele era casado com ela, tanto quando ele se separou dela. A gente sempre manteve muito contato. A gente sempre foi muito amigo, muito parceiro, muito brincalhão. Como eu era casado naquele tempo, o povo pesava a mão em cima da gente. Falava que a gente tinha um caso, falava que a gente já tinha ficado. Falava tudo sobre a gente, entendeu? De tudo que vocês imaginassem que pudesse inventar sobre a gente não podia se ver, a gente não podia se falar, porque a família, né, do meu ex-marido sempre pesava as coisas em cima. Mas, né, eu sempre, é uma dica que eu dou também, nunca deixe suas amizades por causa de marido, por causa de ex, por causa de família dos outros, por causa do que os outros vão achar. Porque, gente, no final, quem fica com você é os amigos, né? Alguns, né? Não todos. Então, eu sempre dei muito conselho pra ele não pagava a pensão do filho. Falei, moço, a criança não tem nada a ver, tinha um filho com ela. A criança não tem nada a ver, paga a pensão pra criança, né? Um lindo, maravilhoso. E aí, ficou assim, ele veio de novo pra Bahia. Aí eu soube que aconteceu um caso, né, que eu não posso nem citar aqui, né? Porque eu não sei direito, entendeu, gente? Não sei, não quis me informar, mas ele pegou algo de alguém e aí veio pra cá, trouxe pra cá. Eu vi dizer, gente, então não tenho certeza, entendeu? E aí, né, depois ele tinha outras reixas, gente, outras reixas de outras coisas que ele fez, que ele já tinha aprontado. Então, o conselho que eu dou pra essas pessoas, gente, não fique nessa vida, gente. Ande limpo, não use essas coisas, gente, é muito perigoso, tudo é muito perigoso hoje em dia. E aí depois de um dia ele tava sem beber, né? E agora chega a parte que eu vou contar pra vocês que eu preciso muitas coisas, eu vejo muitas coisas. Oi? O quê? Não sei. E aí, gente, eu tava começando a sonhar bastante com ele sendo morto. Não pode falar isso não, gente. Com essa palavra aqui. Com ele sendo negociado com bastante. E aí, eu sonhava bastante. E eu, quando eu começo a sonhar demais, eu começo a ter um sentimento ali, eu sei se vai acontecer ou não. E eu senti que ia acontecer. Eu cheguei a falar com uma amiga que eu tinha naquele tempo. Foi a que eu contei, né, no outro vídeo, né. Depois falei pra a ex-mulher dele. Eu tava achando que ia acontecer alguma coisa. Eu senti que ia acontecer alguma coisa com ele. Aí eu vi ele nesse mesmo dia, gente. Ele tinha feito uma tatuagem com o nome do filho dele. E aí eu vi ele e falei com ele, né. Falei, moço, eu tô sentindo um pressentimento tão ruim contigo. Por favor, sai daqui. Eu não sabia, gente. Eu juro pra vocês que eu não sabia do que ia acontecer naquele dia. E foi quando eu falei pra ele, sai daqui. Eu tô sentindo um pressentimento muito ruim com você sobre isso. Eu falei com ele várias vezes. Repeti várias vezes com ele. Numa estrada, que ia lá pra minha casa. E eu tava indo comprar alguma coisa. Ela foi pra aí, Letícia. E aí ele falou assim, não, eu tô sossegado, Juju. Pra quem não sabe, esse nome aqui, só quem me chamava era ele, Juju. Só quem me chamava era ele. Hoje em dia as pessoas me chamam de Ju. Nunca as pessoas me chamam de Juju, só ele que me chamava assim. E por isso que eu coloquei Juju Santos no nome do meu canal. Então, ele, não, Juju, eu tô sossegado, eu tô sem fazer nada, eu não tô mexendo com ninguém, não, eu tô bebendo. Aí ele saiu com um rapaz, foi beber refrigerante, sair andar, sabe? Movimentar. E
eles voltaram pra casa e me falaram, né, que eu não sei, não vi, né, que quando foi umas meia-noite, 11 horas, meia-noite, chegaram umas pessoas lá, entraram lá dentro da casa, você já sabe, né, o que aconteceu. E aí ele morreu, gente. Meu amigo morreu. E nesse mesmo dia eu sonhei de novo. Só que no sonho um rapaz falava, pronto, agora acabou, agora finalizou. E aí eu acordei muito assustada, gente, muito assustada. Eu acordei muito suada. Eu acordei muito suada mesmo. Nesse tempo eu ainda era casada. Eu falei, né, com o pai dos meus filhos, né, que eu tinha sonhado. Aí pouca hora minha irmã morava comigo nesse tempo. Se assustou e viu o celular dela tocando toda hora. E quando ela foi ver a mensagem, o rapaz tinha falado pra ela que o meu amigo tinha morrido. Não pode falar, né? Acho que esse nome. É, que ele tinha morrido. E foi isso, né, gente? O corpo dele tava lá estirado lá de fora. É, pra mim, eu acho que foi muito pesado, gente. Foi muito pesado, foi muito doído pra mim. De verdade, eu ainda não consigo até hoje me conformar com essa morte dele. Porque dói muito pra mim, gente, de verdade. Só quem perdeu uma pessoa que você amava muito sabe o que é. E tipo assim, ele era uma pessoa boa. Cometia os erros dele, sim, de verdade. E aí eu falei com ele, né? Eu falei, acho que ele morreu, eu tinha falado pra ele, né? Tava sentindo e ele falou que não ia acontecer nada com ele. E aconteceu. E aí eu fui pra lá, desesperada. Eu não conversava com a família dele. Não conversava porque foi BO de outras coisas que aconteceu, né, com o pai dos meus filhos e a família dele. O pai dos meus filhos tinha me traído com a irmã dele. E ele que me contava sempre tudo, né? É, então, o corpo dele tirado no chão. Quando eu desci pra ir ver, o camburão é um carro que leva o corpo, né, da pessoa e vai pra OML, né? E aí não tava mais lá o corpo dele. E eu não podia ir lá no. Deixa eu ver aqui, né? Não podia ir lá porque eu não conversava com a família dele. Então isso foi o que mais me doeu. Aí quando foi pra ir levar ele, né? Pra lá pra enterrar. Como é que eu posso dizer? Eu não pude ir. Eu já tinha chorado bastante. Meus olhos estavam inchados. Realmente meus olhos encheu assim de um jeito, gente. Que só quem me conhece sabe como é que eu sou. Sabe como eu fiquei naquele dia. E depois desse tempo, né, que aconteceu, e aí, tudo que foi. É, eu sempre senti, quando eu morava em outra casa lá, sempre senti muita presença dele comigo. Muito. Aí chegou um dia, gente, que eu sonhei ele falando pra mim que ele precisava descansar. Só que eu chorava muito, porque eu chorava direto. Que eu chorava muito, muito, muito. E ele não tava conseguindo descansar. E aí foi quando eu me apeguei mais ainda com Deus, orei bastante, pedi pra Deus, né? Deus pudesse, tipo assim, pudesse fazer esquecer essas coisas, ou amenizar aquilo, ou amenizar aquilo que estava acontecendo na minha cabeça, porque eu não tirava ele da minha cabeça hora nenhuma. Ele realmente, cara, Letícia, ele realmente parecia que era alguém da minha família, real mesmo, parecia que era um irmão meu, eu tinha pedido um irmão ali. E, tipo assim, gente, doeu muito, dói muito até hoje quando eu lembro. Mas, né, a gente tem que saber, né? A gente tem que saber que tudo passa, tudo passa. Mas hoje, essa semana mesmo, e sempre quando eu tô com saudade dele, gente, é outra coisa que eu não quero falar. Sempre quando eu tô com muita saudade dele, que eu penso muito nele, ele vem em sonho. E todos os sonhos, gente, todos os sonhos. Não acredite em mim, gente, acredite em Deus. Todos os sonhos ele me abraça muito forte. E eu sinto que aquele abraçar dele é um abraçar, tipo assim, real. É a realidade ali que tá acontecendo. E aquele abraço que ele me dá, tipo assim, me aconchega por dentro. E eu fico, tipo assim, mais tranquila. A saudade, tipo assim, ameniza. Só com ele, gente, nem com meu pai, com minha filha pequenininha que morreu. Eu não sonho tanto que não sonho com ele quando eu tô com muita saudade.
Então, minha filha não, gente. Então, ele, sempre quando eu tô com muita saudade dele, ele vem em sonho me visitar. E eu creio sim que Deus traz ele para me visitar, para poder o meu coração se acalmar. Porque eu fico muito assim, desse jeito que eu tô. Essa semana mesmo eu tava muito triste. Eu falei, né, pra vocês. Eu tava muito triste mesmo. E era saudade. Era saudade que eu tava sentindo. De ontem pra hoje, esse vídeo vai sair hoje em tempo real. Hoje eu sonhei com ele. Ele veio me visitar e, tipo assim, a gente tava numa casa de uma pessoa conhecida minha. E quando chegou lá, ele falou pra mim, né? Eu vim cá, mas eu vim cá só pra te dar um abraço. E a feição dele era a mesma, o rosto dele o mesmo. E ele super bem, do mesmo jeito que ele sempre fazia. De capote, como ele sempre gostava de não andar de capote. Mesmo no calor, ele gostava de andar de capote. E ele botou o capote do mesmo jeito que ele sempre fez. E não, só vim cá te visitar. Eu entendi que sim, é o planejar de Deus ali sim. Fazendo com que ele venha me visitar, tipo, o meu coração se preencher ali, aquele vazio que tem por dentro, da falta que ele me faz. E ele me abraça, ele me aperta muito forte. E eu falo, tu vai pra onde? E ele fala assim, não, eu já vou, só vim cá só pra te ver e pra me te abraçar. Tava com saudade de você. E eu sei que você tava com muita saudade de mim. Então pra mim não tem explicação, a explicação é Deus, com certeza. E aí ele vai embora. E eu fico sempre no mesmo canto que eu tô com alguém. E no sonho eu não choro, gente. Não choro de verdade. Não choro no sonho. Mas quando vocês me pegassem, ver eu dizendo, eu tô triste. É isso, com certeza, gente. Com certeza. Eu não conto muitas dessas histórias do que aconteceu, né? É uma história muito pesada. Mas eu sei que Deus sabe de tudo. E que ele foi muito errado também, né? Eu sei disso, não sou hipócrita. Não passo a mão na cabeça de ninguém. Nem se for meu parente, eu não passo a mão na cabeça. Mas é isso, gente. Contei um pouco da história do meu amigo. Espero muito, muito que vocês assistam o vídeo até o final. Se inscreve no canal, deixe seu like, comentário pra estar aqui me incentivando. Não perca nenhum vídeo, gente. Por favor, não perca. Isso me ajuda bastante. E o meu Instagram vai estar no primeiro comentário fixado. Esse vídeo ainda vai sair hoje pra vocês. E é isso, minha gente. Desculpe a carinha, mas desde cedo que eu tô assim, emotiva, chorando. Mas, né, eu tenho que entender, planejar de Deus, né? Foi totalmente outro pra vida dele. E eu dei muito conselho. Eu sei que ele tava no erro. Então, Deus sabe de tudo, né? Fiquem com Deus. Se eu sumir aqui um pouco do canal, é por isso. Que eu não quero gravar assim nesse estado. Eu quero gravar bem pra vocês, entendeu? E é isso, tchau. Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus, tá bom?